Fala pessoal, meu nome é Cristiano Gionco, sou concessionário Audi e Volkswagen e todos os domingos tem um vídeo aqui no nosso canal. Walter é um designer italiano, um cara que influenciou muito o desenho dos automóveis. Ele trabalhou na Fiat, na Alfa Romeo, foi ele que desenvolveu a Alfa 156, 147 e em 2002 ele é contratado pela Audi para chefiar o design da marca. Foi Walter quem juntou essa parte de cima com a de baixo, fazendo esta grade, que se transformou num designer do carro da marca, influenciou muito, que está até hoje. Antigamente, vocês podem ver no Audi TT, aquele antigo, o primeiro 2000, lá de 1999, ele tem a grade pequena e depois ele tem entradas de ar aqui. O que o Walter fez? Ele juntou isso aqui e fez um design único, dando uma identidade para poder fazer frente a outros carros de outras marcas, como por exemplo a BMW. Então, quando você vê um Audi de 2007, assim para frente, você vê essa frente única, essa junção, nesse tipo uma boca, né, que torna o carro mais agressivo, né, mais marcante. O Walter foi contratado pela Audi em 2002 e ele tem uma coisa muito importante no currículo, que é o R8. O R8, ele não fez exatamente o design, mas ele conduziu, ele orientou o projeto. Só que quando o Walter é entrevistado, ele fala o seguinte: o meu favorito é o A5 Coupé. Então, o carro que ele mais gosta, que ele acha que beira a perfeição pela harmonização das linhas, é o A5 Coupé. Esse aqui é um A5 Cabriolet. Um carro que praticamente ele tem a carroceria do Coupé com algumas alterações. A gente vai mostrar um RS5 Coupé em outro momento, mas vamos falar desse carro. Esse carro é pura elegância. Ano 2014, a cor é um marrom macadâmia, a capota é marrom e a interna é bege. Quando você analisa esse carro de diversos ângulos, você só encontra cada vez mais itens de design, de elegância. É uma coisa de louco, né? Essa geração e esse desenho. Eu vou mostrar para você todo o carro, né? Então aqui você tem, bom, também é importante dizer, né? Ele tem 225 cavalos e ele também tem a tração 4. Então você tem aqui essas linhas. Os cabriolets na Audi todos têm esse aço escovado aqui, que é muito elegante também, eu gosto muito. Tem um A3, depois eu vou mostrar para vocês. Então isso é uma marca registrada dos carros, né? Ele tem esse aço escovado e depois ele acompanha nos frisos e aqui na parte traseira também, né? Onde tem a junção com a capota, tem um aço escovado aqui. Então a gente acha isso muito elegante. Então, agora eu vou mostrar para vocês a parte interna do carro, onde tem um destaque para uma elegância praticamente inédita hoje em dia. Vocês vão ver. Aqui, ó.
Bom, vamos começar por aqui. Isso aqui era do antigo proprietário e eu mantive, né? Você tem, quando eu comprei esse carro, praticamente é um de um no Brasil. A gente não tem registro sobre outra unidade com essa configuração. Então você tem o couro bege e aqui você tem um veludo que a gente pode chamar de alcântara também na cor bege. É um contraste belíssimo, né? De um bom gosto, de detalhes, você vê a elegância do acabamento, né? Aqui a forração de porta também alcântara. E o que é belíssimo, na minha opinião, é que essa harmonização, o painel é um marrom chocolate, né? E o volante também. Então você tem, né, essa combinação de cores, olha, os detalhes, né? Aqui marrom chocolate, aqui também. Aqui você tem um outro tom, mas que ele também acompanha. O volante é um volante de couro e esse carro aqui tem apenas 9.000 quilômetros. Então, ele tem uma aparência de novo, né? O couro, quando é novo, ele é assim, opaco, né? Então, quando a gente olha um carro e fala, nossa, volante opaco, é um pedigree, né? Vamos dizer assim. E aqui, essa almofadinha, ela veio com o carro. Eu vou contar, quando a gente estiver andando, eu vou contar a história da compra desse carro, que é quase surreal, né? E, bom, aí ele tem aqui algumas coisas muito legais. A primeira delas é que ele tem um DVD, né? Então você pode andar escutando música que toca aqui. Obviamente, quando você dá tração, ele apaga a imagem para não atrapalhar o condutor, né? E aí você tem uns itens assim que são muito legais. Por exemplo, aqui, essa parte eletrônica, eu confesso que ela não é muito amigável, né? Por isso que depois evoluiu, né? Mas ele é interessante. Você tem aqui a parte do carro, do setup, né? Quando você vem em ajustes do veículo, você tem aqui os bancos. Simetria face ao banco do condutor. Olha que doido. Você vem aqui, aperta isso, ele vai colocar esse banco igual ao meu banco, para ficar simétrico. Não é muito legal? Olha só. Imagina que esse banco aqui, ele está diferente, ó. Ele está assim, né? Para o carro ter uma elegância perfeita, ele coloca esse banco igual ao meu. Então aqui, ó, é um cuidado, né, que sinceramente eu nunca vi em carro nenhum, né? E aí ele tem vários itens de configuração, mas assim, aqui realmente, né, depois de, acho que foi 2017 que veio o A5 novo, aí mudou essa parte aqui, toda de tecnologia, de interface entre você e o condutor, e agora mudou de novo com aquela super tela, né? Mas assim, eu aprendi a mexer em tudo e confesso que me atende perfeitamente. Agora eu vou mostrar algumas coisas que vieram com o carro na compra. Bom, aqui eu vou abrir o porta-mala. Veja bem, existe essa cobertura aqui, né? Você pode ampliar o tamanho do porta-mala com a capota fechada, você eleva essa cobertura para cima, ele aumenta o espaço, mas aí a capota não funciona. Quando você puxa para baixo, ele limita um pouco o porta-mala e a capota abre e fecha normalmente, né? Ele veio com a plaquinha, né, que estava na concessionária. E aqui ele tem um defletor. Isso aqui é legal, porque se você não vai andar com 4 pessoas, vai andar só você e mais uma, você pode instalar isso aqui para evitar que tenha aquela turbulência, né? Eu vou até pegar esse boné também e vou instalar isso aqui. Pego do outro aqui, olha lá. Você põe assim, ó. Tem um buraquinho aí, né? Foi. Que foi? Foi? Isso. Só que tem o de trás aqui também, né? Olha lá. Deixa eu pôr esse lado primeiro. Levanta aí, vai lá. Aí faz assim, ó. Olha só. Aí ele tá com o defletor instalado para reduzir a turbulência.
Agora a gente vai andar com o carro, mas uma dúvida que sempre surge, e até foi motivo de proibição da Porsche Targa nos Estados Unidos em um determinado período, é o que acontece se você está com a capota aberta e capota, né? Então eles desenvolveram esse sistema, que aqui é uma haste que sobe para, né, que o carro tenha uma rolagem sem afetar a pessoa, né? Por isso que está escrito para não cobrir com nenhum objeto, porque aqui que tem uma espécie de, vamos dizer assim, seria um airbag para capotagem. Outro símbolo de elegância pura, ó, você vai entrar no banco de trás, ele anda aqui para frente o banco, ó, para você poder abrir o espaço, só num toque, né? Entrou, aí você volta. Então é muito chique, né? Vamos dizer assim. Eu diria a você que é um carro assim para ser utilizado na Riviera Francesa ou em Campo Grande, por que não? Uma cidade maravilhosa como essa, né? Pura elegância nas noites de Campo Grande. Tem coisa melhor? Vamos dar uma volta para conferir? Bom, como eu falei do outro carro, né? A gente tem poucos carros, mas todos eles têm uma história muito importante, né? No caso aqui, esse design, você sabe que o Walter Silva, ele entrou em 2002 na Audi, ele influenciou tremendamente o design da marca até hoje, né? Porque o single frame está presente, né? E depois, em 2006 ou 2007, ele se torna o chefe de design do grupo Volkswagen. Então ele passa a influenciar todas as marcas do grupo. Lamborghini, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen. Então ele realmente é uma pessoa que teve uma grande influência no design dos carros, e que perdura até hoje, né? Você vê que o Audi continua e o single frame do Audi, por exemplo, a Q3 é ainda maior, né? Então a gente admira muito, e esse carro, para ele, é o carro favorito dele, assim, o design favorito, é o mais perfeito de todos. Então isso torna esse carro muito importante para nós, né? Eu, quando comprei, né, foi uma luta. Vou contar agora um pouquinho da história. Eu estava à procura de um A5 Cabriolet e encontrei num anúncio no Rio de Janeiro. Puxa, mas 8.000 quilômetros, marrom, com capota marrom, com a interna bege, e o dono dele pedia, assim, para você ter ideia, né? Hoje um Porsche Taycan, eles comercializam por meia tabela FIP. O dono desse carro pedia 1,5 vezes a tabela FIP. Então, ele realmente, ele sabia o que tinha nas mãos, né? E fez questão de que isso fosse valorizado. E aí eu fiquei tentando falar com ele, falando sobre valores, né? Uma coisa difícil, porque até para responder ele quase demorou bastante, né? Mais de uma semana, né? E aí quando finalmente eu consegui um contato com ele, falei que eu trabalhava com carro, com a Audi e tal. E aí ficamos conversando por uns 4 meses, né? Porque ele falava, olha, o meu carro e tal, e mandava foto e tudo, é meu, só minha mulher usou, aqui no Rio de Janeiro não dá mais para andar com esse carro por conta de violência, então eu quero me desfazer, mas você me entende que não dá para ser nada menos do que 1,5 vezes a tabela FIP, né? Jesus, 1,5 vezes, como é que eu vou fazer com uma coisa dessas, né? Aí o tempo foi passando e havia um lançamento da Audi do Brasil no Rio de Janeiro, o novo A5, né? Um primo, né? O primo de 18 anos aqui desse carro, né? O jovem promissor. E aí havia uma festa, né? No Museu do Amanhã, e eu estava então programado. Então aí o que eu fiz? Falei, bom, no dia seguinte eu vou visitar o carro. E como eu estava há um tempo sem falar com ele, eu vi que ele tinha tirado o anúncio. Eu falei, puxa, será que ele vendeu o carro? Então na véspera da viagem, aquelas coisas, né? Tomara que ele tenha vendido, assim eu não preciso, né? Eu não preciso comprar, né? Então na véspera da viagem,
eu mandei uma mensagem, ele falou, não, o carro está aqui, pode vir. Aí eu me preparei, fui à festa, no dia seguinte, logo cedo, peguei um táxi e fui na direção lá da Barra. E ao chegar lá, não o conhecia pessoalmente, então vem aqui. E detalhe, eu não tinha falado isso para ninguém, então eu fui lá meio que, não escondido, mas fui em particular, fui lá quieto, fui lá ver o carro e eu pensei, se eu comprar, eu vou já embora com ele para São Paulo, vou fazer aquele sonho, né? Eu pensei o seguinte, se eu comprar, eu vou pegar ali da Barra, já saio para a Avenida Brasil, já saio para Dutra e vou embora para São Paulo. Pensa que sonho fazer uma coisa dessa. Só que para comprar um carro de alguém que você não conhece, fora do seu ambiente, né? É importante você conhecer o carro e tudo. E aí eu pensei também, o carro está parado, talvez tivesse que trocar o óleo. Então conversei com ele e também liguei na Audi, né? Falei, olha, tenho amigos, né? Quem tem amigo tem tudo, né? Falei na Audi assim, eu gostaria de fazer uma inspeção em um carro, né? Como eu faço aqui para as pessoas, né? Inclusive tem um vídeo falando sobre isso que eu nem cobro, né? Aí quando eu liguei e falei com o gerente, meu amigo, ele disse o seguinte, A5 Cabrio, que cor? Eu falei, marrom, é do fulano, pode comprar que a gente já vendeu um monte de carro para esse cara, ele é super cuidadoso, pode comprar sem medo de ser feliz. Então, a inspeção, né? Eu não recomendo que você faça isso, né? Mas eu não fiz a inspeção. E fui na casa dele ver o carro, né? Ao chegar, não, sobe aqui, vamos tomar um café, e subir, tomamos um café e tal. Eu falei, e o carro? Ele falou, temos um problema. Eu falei, puxa, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, esse carro, ele tá parado aí, né, e a capota, eu falei, não brinca que é na capota. Ele falou, o que acontece? Com o tempo, existe uma cola que está entre o forro e a lona, né? Essa cola, ela vai soltando, ela vai se desfazendo, ela vai se desintegrando. E aí ela começa a soltar uns farelinhos, e esses farelinhos são pretos. Então quando você abre a capota, caem uns farelos, e aonde que cai? No banco bege, né? E é cola, então se você bate, ele gruda, é um problema, né? Então falei para ele, puxa, meu amigo, bom, não, para você é fácil de resolver. Eu falei, não é, porque quando você abre uma capota dessa, você vê que tem um monte de tirantes, de cordas puxando, é uma engenharia maluca, né, uma capota dessa. Ele falou, não, então eu vou resolver o problema e aí depois você compra o carro. Eu falei, claro, se você resolver, o negócio está resolvido. Ele falou, então vamos comigo ali num cara que mexe com capota. Aí fui eu e ele lá, né, um cara muito bom, vou botar um vídeo dele aí falando, porque aí depois, aí eu fui embora dali, né, ele falou, não, eu arrumo, fica em ordem e tal. E aí daquele ponto pra frente, ele começou a se corresponder comigo, mostrando como tava. Aí foi um mês e meio para arrumar essa capota. Ele refez realmente, ele tirou o forro, colocou um forro novo e acertou essa questão da cola, regulou tudo. E aí finalmente, né, eu comprei e aí ele mesmo embarcou o carro para mim numa prancha e tudo, e o carro veio para Campo Grande. Ao chegar aqui, o que eu fiz foi trocar a bateria, bateria antiga, né, precisava ser substituída. Eu não tenho preguiça nesse tipo de coisa, né? A bateria, ela pega carga, mas vamos colocar uma nova, né? Porque o carro tem muita eletrônica, então troquei a bateria, troquei o óleo, os filtros todos, filtro de ar de cabine, filtro do óleo do motor, filtro de combustível, filtro de ar do motor. Basicamente foi isso que eu fiz. E o carro então com 8.000 quilômetros, agora já está com 9 e pouco. E é um espetáculo, né? Um carro gostoso de utilizar e assim, me dá muita alegria, né, passear com ele. Ele faz parte de um acervo que a gente espera não vender, né? Porque são carros, são poucos, né? Mas são carros muito icônicos, né? Como me desfazer de uma obra-prima dessa de Walter da Silva, né?
Ele que desenhou esse carro, né? E o que ele mais gosta. E por falar em gostar, você gosta de Audi? Você tem um Audi? A minha maior alegria nessa nossa profissão é conhecer as pessoas, conhecer os carros, fazer amizade com clientes. Então, se você ainda não tem um Audi, nós temos muitas opções. A gente tem carro novo e carro usado, sendo que o carro usado ele sai com garantia da Audi do Brasil, que funciona em todo o território nacional. A gente tem taxa. Então, se você ainda não tem um Audi, você precisa vir para esse mundo. Eu brinco com os clientes, eu falo assim, só tem um problema, ele vai te estragar. Depois que você tem um Audi, você não vai querer outra coisa. Você pode até querer outra coisa, mas é um Volkswagen. Por quê? Porque as marcas, elas têm o prazer de dirigir. Você pega num carro desse, ele é na mão, ele é gostoso. O Volks, igualmente, as mesmas características, e ele realmente, o único defeito dele é que depois dele, você só quer ele, quer outro da marca, quer evoluir na marca. Então a gente tem um portfólio e quando eu falo aqui Audi, Volkswagen, veja só, eu posso te oferecer de um Polo Track a um RS Q8. Eu tenho um portfólio e muita gente me procura e fala assim, eu estou em dúvida, eu estou pensando. E aí a gente faz test drive, a gente entende o cliente para poder orientar na compra, Porque o consumidor ele tem que sair feliz, E o que mais me alegra é encontrar essas pessoas depois e elas falarem, olha, o melhor carro que eu já tive. Então, se você ainda não tem ou tem e quer trocar, pode me chamar. Eu tenho um time comercial, eu acompanho o atendimento e com certeza aqui comigo você vai ser feliz. Agora eu vou mostrar para vocês um outro sinal de elegância pura. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou ligar o carro, ele vai me entregar o cinto de segurança. Olha que coisa bacana. Não é uma educação, um charme. Olha, é o fino trato. Bom, espero que você tenha gostado desse single frame, 225 cavalos, tração 4, cabriolé, 1 de 1 no Brasil, macadâmia, com capota marrom, interna bege. E se você gostou, peço que você nos siga, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me ligue para comprar seu Audi ou seu Volkswagen. Eu tenho o maior prazer em te conhecer, em atender você. E o principal, coloque um comentário dizendo qual é o seu carro preferido, aquele carro tipo isso que você tem, que você curte. Me conta um pouquinho da sua história, do seu carro. E assista o primeiro episódio, que é o New Beetle, esse é o episódio 2, e cada domingo a gente vai soltar um episódio da coleção. São vários carros, alguns a gente troca, outros não, outros vão ficando, é o caso desse, mas vai ter muita coisa. Deixe seus comentários, suas perguntas e vem pra cá!